Obrigado porque você está conosco. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma abertura e hoje eu convidei mais uma vez o pastor Everaldo para estar trazendo uma reflexão. E em nome de Jesus, que esta reflexão da palavra dele venha de encontro ao meu coração e ao seu coração, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, Salmo de número 27, que é um salmo muito lindo. E daqui a alguns dias, se assim o Senhor nos permitir, nós vamos estar refletindo o que este salmo diz quando Davi escreve este salmo no momento de muito aperto ou de medo, né? No sentido de ter o exército inimigo desejando atacá-lo. Mas ele coloca a sua confiança no Senhor, deposita todos os créditos, toda a sua vida diante do Senhor e declara no versículo 1 e 2, assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu refúgio, é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando os homens maus avançaram contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Davi tinha convicção de dizer isso porque, assim como ele escreveu 4 salmos anteriores, o salmo de número 23, sabia que ele podia confiar, e é no Senhor. E essa confiança no Senhor, eu quero orar com você, e daqui a pouco quero cantar um hino junto com você. Nosso hino, do nosso Inário Cantor Cristão, o hino de número 295. Nosso Inário Cantor Cristão, o hino de número 295. Mas deixa eu orar contigo, orar pela vida do pastor Everaldo, que já está aqui do lado, que vai ministrar a palavra ao meu coração e ao seu coração, em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, Senhor, Deus da glória, eu quero, ó Deus, em nome de Jesus, pedir ao Senhor para vir nos abençoar nesta hora, para que venha visitar, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, neste exato momento, quando daqui a pouco vamos ouvir a Tua palavra, que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, falando conosco através do Teu Espírito Santo, gravado aqui nas Escrituras essas letras. Pai, que o Senhor tome conta de cada um que está assistindo este momento, as famílias, ó Deus, todos os nossos comandos, sejam eles nas esferas municipal, estadual ou federal, todas as nossas autoridades, sejam elas civis, militares, Paizinho queridos, as pessoas, os funcionários que trabalham na linha de frente, ó Deus, da saúde e da limpeza urbana, muito obrigado por essas pessoas, a cada um, ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor possa abençoar e livrar do mal. E agora, Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e fala conosco também através da Tua palavra, ministrando, ó Deus, sobre a vida do pastor Everaldo e sobre as nossas, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos louvar então a esse Deus maravilhoso, o hino 395, nós já temos um coral aqui, você não vê, mas você vai ouvir este coral louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Hino 295, do nosso Inário Cantor Cristão. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo e alma, eis aqui, este mundo mal eu nego, ó Jesus, me aceita a mim, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória, Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Essa foi a confiança de Davi nesse salmo. Em nome de Jesus, seja a minha e a sua confiança. Você que está conosco, deseja também fazer o pedido de oração, você pode fazer que no final nós vamos estar lendo aqui e colocando diante de Deus o seu pedido. Obrigado por estar conosco mais uma vez, você que está entrando agora, você que está com a gente desde as 8 horas. Então, se você ainda não fez, ligue para o seu amigo, passe uma mensagem, convide para estar conosco no Facebook, /IBNVGV. Pastor Everaldo, então o pastor que vai estar ministrando ao meu coração e ao seu coração nesta noite. Quero convidá-lo aqui, pastor, por gentileza, para estar aqui e juntos podemos ouvir Deus falando através do pastor Everaldo. O pastor tem colaborado muito na Igreja Batista Morada do Vale, tem sido uma bênção, e como tem sido, continue sendo. Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe você aí em casa, em nome de Jesus. Fique à vontade, meu pastor. Boa noite, irmãos, boa noite, amigos. É sempre um prazer poder estar falando, pensando um pouco na palavra de Deus. E é interessante que, por mais que a gente se esforce para fazer um culto online legal, o melhor mesmo é estar junto, é estar no templo, é estar buscando ali, estar podendo abraçar o irmão, poder cumprimentar o irmão, né? E parece que está ficando cada vez mais difícil isso tornar-se realidade, né? Visto que os números têm aumentado de contaminados, de confirmados, né? E nós precisamos tomar alguns cuidados. Mas o nosso desejo é poder voltar novamente, estar ali no templo da Igreja Batista Morada do Vale. Para nós que gostamos de igreja, né? É realmente por mais que a gente faça curso online, escola bíblica online, mas não é a mesma coisa de estar junto, de estar ali, podendo rir, podemos orar juntos, sentar e pedir a Deus que abençoe as nossas vidas, né? E eu gostaria de pensar com você. A Bíblia, a palavra de Deus, ela está cheia de histórias interessantes. Texto que vem nos ensinar como viviam no passado, como tinham intimidade com Deus, né? E esses relatos, Deus quis que estivesse nesse livro chamado Bíblia, para que hoje nós pudéssemos meditar nele. E há algo interessante aqui no livro de Ruth, no Velho Testamento, no capítulo 1, no verso 16 até o verso 17, nós não vamos ler todo o texto, embora seja uma história interessante, um texto bacana, que muito nos ensina. E assim diz a palavra de Deus. Disse, porém, Ruth: não instes para que te deixes, e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor, que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que aqui passamos na casa do teu servo. Ó Deus, por essa transmissão que está acontecendo, Pai. Ó Deus, que neste momento, Senhor, nós possamos ser impactados pelo teu Espírito e que a tua palavra venha falar aos nossos corações, bem como, ó Deus, daquelas pessoas que estão, ó Deus, nos assistindo ou que vão nos assistir mais tarde, Pai. Ó Deus, abençoe a vida do teu servo, o pastor Franco, a sua família. Te agradecemos, ó Deus, porque hoje nós tivemos a participação do Samuel,
o filho, o servo teu, que tem, ó Deus, colocado o talento a serviço do teu reino, Pai. Obrigado, Deus, por essa família. Obrigado pela forma como o Senhor tem conduzido todo esse processo, Pai. E continue, ó Deus, conosco, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, segundo alguns autores, é a melhor declaração de lealdade. Por quê? Porque se nós pegarmos e começarmos a entender o porquê que ela chegou a essa decisão, a essa conclusão, nós vamos ver que na condição em que elas estavam ali, eram duas jovens, né, viúvas. Noemi também viúva, havia perdido não só o marido, mas também agora os filhos, e então ela resolve voltar para Israel. Ela não estava em Israel, ela estava numa outra terra, provavelmente na província de Moabe. E aí, alguém diz para ela que Deus visitou o seu povo. E aí, então, ela decide retornar, porque ela saiu num período de seca, num período de crise, né? Não havia talvez o que comer, não havia o que trabalhar, não havia como produzir. E aí, então, eles vão peregrinar numa outra terra, na esperança de que lá pudessem ter dias melhores, na esperança de que lá pudessem resolver os seus problemas, pudessem ter uma vida tranquila. E aí, o que acontece? O pior acontece naquela terra. Ela perde o marido e logo em seguida perde os 2 filhos. A Bíblia não diz quanto tempo durou entre uma morte e outra. Ela registra fatos. Ela registra apenas a história como um todo. Mas eu gostaria de pensar com você nesse momento que as 2 noras de Noemi, ao se despedirem dela, a primeira disse: olha, seja feliz, que Deus te abençoe, e eu vou para a casa do meu pai. Mas Ruth, ela começa a pensar. E aí eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato. Quando Ruth faz essa declaração de lealdade, Ruth sabia que precisava de alguém que cuidasse de Noemi. Noemi já não era tão novinha mais, já estava avançada em idade. Tanto é que ela mesma diz para Ruth: olha, eu não tenho mais nada para te oferecer. É melhor que você volte para a casa dos seus pais e lá você reconstrua a sua vida. Mas Ruth insiste com Noemi: eu vou com você. Por quê? No coração de Ruth, eu fico imaginando que ela deve ter olhado para Noemi e deve ter pensado: mas o que essa dona vai fazer de agora em diante? Ela não tem filhos, ela não tem netos, ela não tem mais ninguém. Aquilo que deveria ser, aqueles que deveriam cuidar dela agora na velhice, partiram. E ela está sozinha. Ainda que ela esteja indo para a terra dos seus parentes, ainda que ela estivesse no meio dos parentes, a vida de Noemi seria difícil. E Ruth então toma a decisão de cuidar de Noemi, de acompanhar Noemi, de estar com Noemi. E aí então ela faz essa declaração interessante, né? Ela insiste com Noemi: não adianta insistir para que eu te deixe, eu quero ir com você. E é interessante que quando ela faz essa declaração, há algumas palavras que ela coloca para confirmar essa declaração. E ela diz o seguinte: aonde quer que fores, irei. Ou seja, sinal de estar junto, de caminhar junto, de ir para onde ela for, passar as mesmas necessidades, se for necessário, mas as mesmas vitórias, mas estariam juntas. E é isso que é interessante, quando nós decidimos ser leal a alguém. Não basta ser leal apenas nos momentos bons. Não basta ser leal apenas quando tudo está bem. No momento em que nós vivemos, nós precisamos de ser leal, primeiro, a Jesus Cristo. Nós precisamos ser leal a esse Deus que tem nos abençoado ao longo de uma vida, mas que por um momento nós estamos passando por situações difíceis. Nós precisamos ser leal a esse Deus. E uma das provas, uma forma de nós demonstrarmos essa lealdade é permanecermos firmes na palavra, na convicção, naquilo que nós cremos, que é a nossa fé, de um Deus que cuida de nós. E aí, ela vai dizer para ela: o seu Deus será o meu Deus. Olha só que coisa interessante, que declaração bonita. Ela estava indo para um lugar que não era a região dela, não era o povo dela. Ela estava adotando uma nova religião. Provavelmente Noemi deve ter falado para ela:
no Deus de Israel. Deve ter conversado com ela sobre os feitos de Deus. E isso tocou o coração de Ruth, a ponto de ela dizer: o seu Deus será o meu Deus. Ou seja, ela abriu mão de toda a sua crença para assimilar uma nova. E quantas vezes nós vemos alguns lares divididos? A esposa professa uma fé, o marido outra, e os filhos ficam perdidos no meio. E aqui não. As duas teriam a mesma fé, o mesmo Deus, não importa o que acontecesse. É interessante que às vezes alguns pais, até querendo agir politicamente correto, a mãe chama os meninos para ir para a igreja e diz: não, você tem que acompanhar a sua mãe. Mas eles mesmos não vão. Ficam às vezes em casa, vendo Fantástico, vendo outra programação, e querem que a esposa faça todo o trabalho que é dos dois. Ou seja, um lar dividido. Um servindo a Deus ou querendo servir a Deus da melhor forma possível, mas aí fica difícil. E aí há aquela pergunta que às vezes, quando é uma criança mais esperta, ela diz: nós temos que ir, mas e o senhor? Não tem que ir? O senhor não precisa ir? Mas infelizmente as pessoas às vezes não têm a capacidade que Ruth teve de tomar uma decisão, de querer ser leal. Ela sabia que ia enfrentar problemas. Ela sabia que ia ser vista no meio daquele povo como uma estrangeira. Mas ela tomou a decisão de seguir Noemi. Às vezes, querido, nós precisamos tomar decisões na nossa vida que no momento parece difícil, mas nós precisamos tomar. Nós vivemos num tempo do verdadeiro relativismo. Tudo é relativo. Nós não precisamos servir a Deus de verdade. Nós não precisamos ter compromisso com Ele. Se der, a gente vai. Se não der, tudo bem. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Ruth tomou uma decisão. E eu acredito que aquilo deve ter impactado a vida de Noemi. Porque ela sabia. O parentesco havia acabado a partir do momento em que ela sepultou o filho. Não havia mais parentesco entre elas. Tudo havia acabado. Mas ela, mesmo assim, mesmo não tendo obrigação mais nenhuma com Noemi, ela coloca no coração dela o desejo de estar com Noemi, de acompanhar Noemi, mas acima de tudo, de mostrar para os parentes de Noemi que estavam em Israel, que Noemi não estava só. Ela tinha alguém que se importava com ela. E às vezes, querido, nós, seres humanos, nós temos, às vezes, atitudes interessantes. À medida em que as pessoas vão envelhecendo, nós tratamos como um móvel, que vai perdendo a sua utilidade. Uma das coisas que tem visto e ouvido os médicos dizer: a epidemia que nós estamos vivendo, ela é perigosa. Mas o isolamento social para o idoso é pior do que a pandemia. Alguns estão morrendo não pela doença, mas porque estão se sentindo só. Não tem mais aquele momento de sair para a rua, conversar com o vizinho. Dentro de casa está todo mundo conectado no seu celular, ninguém tem tempo. Cada um está resolvendo um problema no celular, cada um está no WhatsApp fazendo uma coisa. Ou seja, os idosos estão ficando de lado. Num tempo, em pleno século XXI, nós estamos desaprendendo aquilo que a Bíblia nos ensina, que nós precisamos cuidar dos nossos idosos. Noemi poderia, naquele momento difícil da vida dela, de um recomeço de vida, seria difícil se ela estivesse sozinha. Mas Deus providenciou Ruth na vida de Noemi. E aí, quando ela se coloca esse desejo no seu coração de fazer, eu acredito que aqui já estava o plano de Deus para uma outra coisa maior que aconteceria lá na frente. Mas também, querido, nós precisamos entender uma coisa: a vida, ela reserva situações difíceis. Todos nós passamos por situações difíceis. As crises sempre aconteceram. Noemi estava tentando sair de uma crise, mas não era fácil. Mas quando Ruth se coloca à sua disposição, as coisas vão ficando mais fáceis. Às vezes nós precisamos, dentre as decisões que nós precisamos tomar, nós precisamos tomar a decisão de sermos leais ao nosso Deus.
Quando nós colocamos esse Deus em primeiro lugar, nós aprendemos a valorizar as pessoas. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a ser leal a Deus, nós entendemos que nós precisamos cuidar do nosso semelhante. Nós precisamos estar junto. E quantas vezes, dentro de casa, no meio da família, a gente, às vezes, deixa os nossos idosos de lado. Estava vendo um postzinho que saiu no Face há muito tempo. Uma família que se reuniu para um almoço de domingo. Foram visitar a mãe. E é interessante que a casa era muito grande, uma sala bem espaçosa, e todo mundo sentou na sala. A idosa imaginou, vamos bater um belo papo agora. Cada um tirou do bolso o seu celular, cada um mexia no seu celular, e ela disse, reunimos para quê? O que vieram fazer aqui? Não é? Por quê? Porque a tecnologia, por melhor que ela seja, ela acaba nos prendendo. Às vezes nós passamos mais hora no WhatsApp, no Face, no Instagram e nas outras coisas mais, do que realmente nos comunicando. Né? Até mesmo nesse momento de isolamento social, quando as famílias deveriam estar dentro de casa, há o isolamento individual. Cada um no seu quadrado, cada um no seu celular e cada um fazendo aquilo que é melhor para si. O coletivo, o que deveria unir as pessoas, acaba não acontecendo. Ainda que alguns especialistas venham e digam, olha, crie brincadeira com os filhos, crie brincadeira com isso, envolva os idosos, mas é difícil nós vivermos essa realidade. Né? Nós precisamos entender que, nesse momento, é preciso estar junto, mas, acima de tudo, é preciso estar conectados com Deus. E aí ainda ela vai dizer mais, aonde quer que morreres, morrerei eu. Olha para você ver, uma lealdade que vai até a morte. Só a morte seria capaz de separar as duas. Mas às vezes nem sempre é assim, não é? Nós entendemos que no corre-corre do nosso dia, nós não temos tempo, sobra tempo. Ainda que nós tenhamos um dia de 24 horas. Mas nós precisamos sempre arranjar uma desculpa. Não temos tempo. E isso nos faz lembrar de uma coisa. Que o próprio Jesus disse que nós precisaríamos demonstrar essa lealdade a Ele no nosso dia a dia. Mas no dia a dia nós não vivemos dessa forma. Né? Há um cântico dos embaixadores do rei que diz ser fiel até a morte. Ser fiel é sinônimo de lealdade. É de estar junto. É de obedecer, é de querer fazer a vontade do outro, é de querer estar junto. E os meninos cantam esse cântico ao longo de todas as reuniões da embaixada. Por que isso? Para nós lembrarmos que nós temos um voto de lealdade com o Senhor Jesus. Lealdade que nos momentos bons nós temos que agradecer. Nos momentos ruins, nós temos que agradecer do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque ainda que nós não sejamos 100% leal a Ele, Ele é 100% leal a nós. Ele está sempre do nosso lado. Ele está sempre junto conosco. Ele está sempre nos ajudando. Acredito que Ruth, ela teve um papel fundamental na vida de Noemi. Ela deve ter marcado, com certeza, a vida de Noemi. Noemi deve ter aprendido demais com Ruth. Mas nós aprendemos com Ruth que é preciso, às vezes, abrir mão dos nossos interesses. Ruth poderia ter escolhido aqui, dizer para Noemi, olha, Noemi, foi bom enquanto durou, mas agora eu preciso seguir a minha vida. Eu preciso ir para a casa dos meus pais, voltar para a casa dos meus pais, arranjar um bom marido, quem sabe ainda dá tempo, não é? E você segue a sua vida. Mas ela preferiu abrir mão de tudo isso. Ela abriu mão da família dela, ela abriu mão dos direitos dela, para estar junto com Noemi. Às vezes, querido, nós precisamos abrir mão de algumas coisas nas nossas vidas para fazer a vontade de Deus acontecer nas nossas vidas. E será que nós estamos dispostos a abrir mão? Por exemplo, Valadares agora está bem frio. E sair de casa num frio desse é difícil. Mas a gente sai. Né? Nós saímos para trabalhar,
Nós saímos para ir à escola, nós saímos para ir na lanchonete comprar o lanche, ainda que nós podemos ligar e pedir o lanche, mas quem é que não gosta de ir lá, pelo menos para ficar sentindo aquele cheirinho do lanche sendo preparado, né? Mas você já imaginou que quando é relacionado às coisas de Deus é mais difícil? O sol está quente, está frio demais para sair de casa, né? Não compensa, é melhor ficar em casa, estamos cansados depois de um dia de trabalho. Você já imaginou se cada momento que nós nos colocamos diante do Senhor para pedir a Ele alguma coisa, Ele dissesse para nós: olha, aguarde um momentinho, eu já atendi muita gente hoje, eu preciso descansar um pouco. Ou se Ele dissesse para nós: daqui a algum tempo, você marca uma audiência e eu vou ver se eu posso, se eu tenho espaço na agenda para poder te atender. Deus nunca falou isso para a gente. Pelo contrário, né? Ele está sempre pronto. Se você lembra do hino que nós cantamos nessa noite, ele diz: tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, tudo entregarei. É claro que esse hino deve ter quase uns 300 anos que foi composto. Mas a mensagem do hino, ela é atual. Ele diz que tudo entregarei. Mas que na realidade, querido, nós não chegamos a entregar nem 10% de tudo que nós temos a dever a esse Deus maravilhoso. Se fosse como no Velho Testamento, em que Deus cobrava das pessoas, provavelmente a fatura já teria chegado. Mas como esse Deus é misericordioso e Ele sempre nos trata tendo como base a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é longânimo conosco, Ele é paciente conosco, mas isso não nos dá o direito de brincar com esse Deus maravilhoso. Então, meu amigo, nesta noite, eu gostaria que você repensasse a sua posição. E se você ouviu a leitura desse texto, você percebeu a atitude de Ruth, uma atitude que mudou a vida de uma senhora já de idade avançada, mas que marcou também a vida daquela mulher, e que Deus escolheu para que tivesse registrado nesse livro chamado Bíblia, para que hoje nós pudéssemos parar e analisar o que nós estamos dispostos a abrir mão das nossas vidas para agradar a esse Deus maravilhoso, para dizer a Ele: Senhor, eu estou contigo, aconteça o que acontecer. De vez em quando a gente vê lá no Face algumas enquetezinhas, né? E o camarada coloca lá e diz: olha, se você concorda com o nosso presidente, coloca lá fechado com fulano de tal. Mas nós precisamos estar fechado com Jesus Cristo. Nós precisamos estar lado a lado com Jesus Cristo. Nós precisamos cada dia estar dizendo: Senhor, conte comigo. Senhor, eu estou aqui. Ou quem sabe, como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas para isso, nós precisamos estar dispostos a abrir mão dos nossos direitos. Nós precisamos entender que para sermos leal a Jesus Cristo, nós precisamos viver para Ele, até que Ele nos chame para a eternidade. E viver esse pedaço do céu, nesse mundo que nós vivemos, nesse mundo tenebroso, aonde nós somos cada dia testados. E Paulo vai dizer que nós somos como cartas lidas, né? Ou seja, todo mundo tem acesso à nossa vida, ao nosso testemunho, àquilo que nós fazemos. Como servos do Senhor Jesus, nós precisamos poderíamos dizer a Ele: Senhor, não insiste para que eu te deixe, porque aonde fores, irei. Né? E é interessante nós pensarmos nisso. Os discípulos, certa vez, chegaram para o Senhor Jesus e disse para Ele: Mestre, aonde for, nós iremos contigo. E Ele disse, é interessante que Ele disse para eles, a resposta que Ele deu para eles foi: as raposas têm couvis, o pardal tem ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, não pensem que será fácil. A vida que vocês estão querendo, a decisão que vocês estão tomando, não será fácil. Não há lugar. Nós estamos aqui, como disse o pastor Franco, nós estamos aqui de passagem, por um tempo, e logo retornaremos à casa do Pai. Mas enquanto aqui vivermos, que era o desejo do apóstolo Paulo,
O desejo de Paulo era partir o mais rápido para estar com Deus. Mas ele mesmo disse, mas se o meu viver vai produzir vidas para o Senhor Jesus, então eu preciso continuar vivendo. Mas enquanto vivemos, nós precisamos declarar a nossa lealdade ao Senhor Jesus. Viver para Ele, servi-lo sempre. Que Deus abençoe, que Deus possa estar trabalhando na sua vida e que a cada dia você descubra quão é precioso ser leal ao Senhor Jesus. Amém. Pastor Franco. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar por essa questão, por você que está nos assistindo agora também, e que vai assistir daqui a pouco ou em uma outra ocasião. Vamos orar. Deus amado, quero te agradecer por este momento de estarmos juntos aqui e também do outro lado desse aparelho, ó Deus, para unirmos nossa fé em louvor e adoração ao Senhor. Muito obrigado pelas nossas vidas, obrigado por todas essas vidas que estiveram participando conosco aqui neste momento ao vivo. Ó Deus, a Jaque, o pastor Rubinho, a Érica, o Valdomiro, a Alicia, a Cristina Oliveira, a Lisanda, a Marília, a Ana Maria, o Milton Gamas, o Marcos Oliveira, a Mirinha, o David, o Germano, a Daír, a Darla, a Carmelita. Ó Deus, tantos outros, que o Senhor possa tomá-los em tuas mãos, abençoá-los, protegê-los e guardá-los de todo mal. Se alguém que está, ó Deus, conosco neste momento, está com algum tipo de enfermidade, seja ela qual for, eu quero pedir ao Senhor para que tu entres com a tua providência e traga, ó Deus, a cura sobre esta enfermidade. E se há alguma ferida, ó Deus, naqueles que estão também nos acompanhando, ferida seja no corpo, seja na alma, que o Senhor possa passar o teu bálsamo e, ó Deus, sarar essa ferida, aliviar, ó Deus, as dores que a ferida causa. Toma conta, ó Deus, dessas pessoas que nos acompanham, toma conta das nossas famílias, toma conta do nosso Brasil, toma conta da tua igreja, a igreja que se localiza ali no Morada do Vale, Igreja Batista Morada do Vale, e com o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra. Cuida deste povo, Senhor, abençoa-o, guarda-o e livra-o do mal. Obrigado porque você está conosco. Mais uma vez eu quero te agradecer. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê a paz, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.